Estados Unidos, peso de um continente. E mais se um continente que pode ser até maior que os Estados Unidos, maior digo em economia, status, esse continente pode igualar ou passar de vez, unir-se com os Estados Unidos. E eu te falasse que isso não seria anormal, e que tudo isso seria contra um ministro do STF, sim, o Moraes. Você não ouviu errado, você não ouviu de certa forma ruim, você não está com problema de audição. Hoje, às 2h02 da manhã que eu estou gravando esse vídeo, vou te mostrar quais são os 6 países principais. Principais assim, tem um continente inteiro, você vai entender por que tem um continente inteiro. Qual é esse continente, claramente, né? Ó, primeiro deixa o like, se inscreve aí, ativa o sininho para mais. E agora, você vai entender de vez. Qual é esse continente? Nada mais, nada menos que é o continente europeu. Europa. Sim, Europa. Não é qualquer um. Um continente já é a casa só. Agora, Europa, junto com os Estados Unidos, é muito grande. E quais são esses 6 países que eu falei que são os principais? São Portugal, Itália, Holanda, Hungria, Polônia e Alemanha. Sendo desses 6, 5 englobam um país de primeiro mundo. O Brasil engloba o segundo. Porque um não é de primeiro mundo. Hungria, que é de terceiro mundo, consegue ser pior que o Brasil. Mas por que engloba um continente inteiro? Além desses 6 países, a proposta junto ao Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu junta 27 dos 50 países europeus. 27 de 50 é a maior parte. Mas porque é um continente inteiro? Não é um continente inteiro, se a maior parte é um continente, então não é um continente inteiro. Mas é a União Europeia. É muito mais que isso. Ó, Europa congela bens de Alexandre de Moraes após sanção dos Estados Unidos pela Lei Magnitsky. Impactos concretos da sanção europeia. O que vai acontecer? Eu vou te mostrar que é quase a mesma coisa com o que aconteceu dos Estados Unidos contra Alexandre de Moraes. Segundo fontes oficiais, a decisão da União Europeia inclui bloqueio imediato de qualquer ativo ou interesse patrimonial ligados a Moraes em território europeu. É a mesma coisa que aconteceu nos Estados Unidos, ou gerido por entidades sob jurisdição da União Europeia. Então, não é a maior parte da Europa, é toda a Europa. Cidadãos e empresas de bloco ficar proibidos de realizar transações com ele diretamente ou por meio de empresas associadas. E lembrando que não é só ele, é a família dele, né? Que aqui não tá, mas nos Estados Unidos é a família dele. Se for aqui, provavelmente vai ser aqui sim também. Ameaçando também penalidades secundárias para quem violar as regras. Bancos europeus podem receber avisos formais ou até punições por manterem relações financeiras com entidades vinculadas a Moraes. Mas como que está acontecendo isso tão rápido? Isso já poderia acontecer normalmente. Por quê? Com o Brasil, que você vive no Brasil, você vai entender que o Brasil, ele é um você entendeu que o Brasil é um país bom negociador. Não é. O que você acha de negociação do Brasil, tira pra lá. Pensa na Europa. Europa, ela sabe negociar, diferente do Brasil, como eu disse. Então, se os Estados Unidos, que é o principal país do mundo, está contra alguém, a Europa, o que vai fazer? Ficar contra alguém. Mas é tão assim, tão perto dos Estados Unidos? Não, porque a Lei Magnitsky, o que ela fala? Ela pune quem é corrupção e quem viola os direitos humanos. Então, você não vai querer com uma pessoa que viola os direitos humanos e quem faz corrupção, que é contra os Estados Unidos, entre no seu país, vai querer que essa pessoa entre no seu país?
Se o Alexandre de Moraes fez corrupção, violou direitos humanos, é com você. Após Lei Magnitsky, Eduardo articula sanções contra Moraes na Europa. Então foi o Eduardo Bolsonaro que, assim, ele estava muito ruim, né? Ele estava horroroso. Aí, do nada, ele viu, assim, uma brechinha lá uma luz para ele tentar voltar. O que é exatamente isso que eu estou falando. Essa é a luz do fim do túnel. E é uma grande luz. Porque, aqui ó, mobilização deve ter início após a conclusão de sanções impostas pelo governo norte-americano ao ministro. O objetivo é replicar sanções na Europa. O deputado Eduardo Bolsonaro, jornalista Paulo Figueiredo, pretende articular sanções contra o ministro Alexandre de Moraes, STF, Supremo Tribunal Federal, entre países europeus. A empreitada deve acontecer nesse segundo semestre. Então, se você não entendeu, dois brasileiros, no momento que o Brasil está ruim com os Estados Unidos, dois brasileiros vão representar a Casa Branca na Europa. Não dá para entender o mundo, mas é isso aí. A mobilização terá início após conclusão das sanções impostas pelo governo norte-americano ao ministro do STF. A ideia é replicar em países europeus as sanções anunciadas pelos Estados Unidos. O deputado e jornalista tem se colocado como interlocutores da Casa Branca, exatamente como eu disse. Eu vou recapitular isso. O Brasil e Estados Unidos estão se separando. O que acontece no meio de tudo isso? Dois brasileiros em um continente como articuladores da Casa Branca. O que seria a Casa Branca? É onde que abriu o presidente dos Estados Unidos. É como se fosse assembleia, onde que governa, onde que faz tudo dos Estados Unidos. É a mais importante dos Estados Unidos. É literalmente mostrar os Estados Unidos na Europa. Isso é muito doido. Muito, muito louco. O tour europeu em busca de conversa com autoridades para viabilizar a aplicação de sanções do ministro inclui Portugal, Itália, Holanda, Hungria, Polônia, Alemanha e Parlamento Europeu. É o que eu disse, né? O governo dos Estados Unidos aplicaram na quarta-feira Magnitsky contra Moraes. Isso aqui eu já fiz vários vídeos dessa lei Magnitsky. Então, vamos recapitular tudo nesse vídeo. Além dos Estados Unidos, o continente, a Europa, está contra Moraes. Isso não seria uau, não seria uma coisa tão doida de pensar. Porque seria normal, porque o Brasil não é um país que consegue negociar. O continente europeu consegue, porque eles têm eles já sabem, eles já têm conversa, eles já conseguem conversar, o que o Brasil não consegue. Desculpa. É que às vezes nós fica triste, né? Com raiva. Os 6 países principais já são Portugal, Itália, Holanda, Hungria, Polônia e Alemanha. E exclusivamente o Parlamento Europeu, que abrigam 27 dos 50 países. Aí a tribuna falou que a tribuna disse que engloba a União Europeia. A CNN Brasil diz que Parlamento Europeu. Então, deixa o like, se inscreve, ativa as notificações, porque 2h10 da manhã não é qualquer coisa. Então deixa o like, se inscreve e ativa o sininho para qualquer hora, cara. É de qualquer hora, 2h10 da manhã. Primeiro vídeo de madrugada. Eu vou fazer vídeo de madrugada se precisar. Deixa o like, se inscreve, porque é muito importante. É importante você também deixar o like, se inscrever. Eu repito isso, deixa o like, se inscreve. Muito importante está acontecendo. Então ativa a notificação também para ver tudo. Que o canal está crescendo. Então ajuda a crescer. Muito obrigado pela sua força. Fique com Deus e falou!